Bom dia, meus queridos irmãos. Eu estou aqui esta manhã fazendo um propósito exclusivamente com Deus. Fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu cheguei a uma conclusão que hoje nós temos o Brasil como um país muito, mas muito idólatra. O Brasil só perde para a Índia. Por que isso tudo aconteceu com o nosso país? Por causa da imigração. Há muitos e muitas, vamos dizer, tempos atrás, algumas décadas atrás, a Itália vivia um momento muito difícil de sua vida política. Isso fez com que muitos italianos imigrassem para o Brasil. Hoje, por exemplo, o sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, tem em média 50% da população são de italianos. Então os italianos vieram de Roma, que são da Itália, com os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Conclusão. Eu resolvi fazer vídeos sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós vamos ter uma série de programa intitulado Simplificando a Palavra de Deus. Então nós vamos trazer ao público um ensinamento da palavra bíblica da maneira mais simples e mais singela que existe. Então o nome do programa é Simplificando a Palavra de Deus. É tão simples e fácil de entender que até mesmo uma criança tem condições de compreender o que aqui nós vamos falar. Então, eu gostaria, nessa série de estudos sobre a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Romana, nós vamos falar sobre a origem, o mito, a descendência, né? O ensinamento do povo italiano. E a Bíblia é bem clara, prezados amigos. Ela diz o seguinte, que os idólatras não entrarão no reino do céu. E a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja idólatra. Eu não quero ferir a moral ou a sensibilidade de quem quer que seja. Não, esse não é o meu objetivo. Os católicos também são meus irmãos de fé. São meus amigos. Eu tenho como amigo. O que está faltando para eles é o conhecimento, porque na realidade os sacerdotes, eles não ensinam a palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara, ela diz que o meu povo perece, morre, padece por falta de conhecimento. Eles não estão interessados em ensinar, eles induzem as pessoas ao erro e continuam com uma velha ladainha, tá entendendo? Da Nossa Senhora. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, existe na Igreja Católica aqui no Brasil aproximadamente 110, ao contrário, desculpa, é 1.100, existe 1.100 Nossa Senhora. Isso é um absurdo. Tem a Nossa Senhora das Dores, tem a Nossa Senhora da Lágrima, tem a Nossa Senhora de Fátima, tem a Nossa Senhora do Caravaggio, tem a Nossa Senhora dos Navegantes, e por aí vai.
mas é tudo uma só. Né? Por exemplo, uma das rezas da Igreja Católica diz assim: Santa Maria, Mãe de Deus. Ah, para aí. Maria não é a mãe de Deus. Maria, ela foi mãe de Jesus Cristo. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas, com 3 personalidades. Então, Maria nunca foi mãe de Deus. Ela era uma mulher, como qualquer outra mulher aqui, brasileira ou americana, não interessa a nacionalidade. Ela era uma mulher, nascido de outra mulher. Então ela nunca foi mãe de Deus. Nunca. Jamais seria. Porque Deus é espírito. Deus não poderia nascer de uma mulher. Jesus Cristo, sendo Deus, ele nasceu de uma mulher, mas aí ele se fez carne. Ele se fez carne, se fez embrião, o embrião fez-se feto, o feto se fez carne e habitou entre nós. Então ele era metade carne e metade Deus. Aí ele pôde habitar entre nós. Mas Deus não. Deus é infinito, é eterno, é espírito. Então Maria nunca foi mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ela não pode rogar, ela não pode interceder por nós. Está entendendo? Por quê? Se ela pudesse rogar por nós, ela já é morta. Uma vez morreu, ela foi sepultada. Ela aguarda a ressurreição. Ela vai ter que ressuscitar dos mortos primeiro. Então ela continua como um ser humano, morreu, foi sepultada e aguarda a ressurreição. Como todos os mortos aguardam a ressurreição dos mortos. Então ela não pode rogar por ninguém. E outra coisa, a Bíblia diz que não existe intermediário. O que é intermediário? Alguém que vai interceder por nós. É como um advogado. Você tem um problema a resolver, você bota o quê? Um advogado. O que é que o advogado é? Um intermediário. Como ele é formado, está mais ou menos no mesmo nível do que um juiz, então ele pode interceder por mim para ver se ganha a causa que eu tenho a ser julgada. Então eu sou obrigado a botar um advogado. Então ele vai advogacionar a minha causa para ver se eu ganho ou perco. Mas eu sou obrigado, aí neste caso, ter um intermediário. Mas nós, mortais, nós vivos, Maria não é mais viva, ela morreu, ela foi sepultada. Então, ela não pode interceder por ninguém, ela está impossibilitada de rogar por vocês. Então, mas antes, é muito profundo isso aí, mas antes de qualquer coisa, nós vamos começar falando sobre os ídolos, sobre as imagens. Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, e versículo 2, 3, 4 em diante, ele diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura. Não farás. Ele proibiu. Ele disse também: não terás outro Deus diante de mim, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Veja bem, não terás outro Deus, outra santa ou um intermediário. Tu não terás ninguém. Eu sou o Senhor teu Deus. A Ele servirás. Somente Deus é que pode fazer alguma coisa por nós.
Então, no Salmo 115 da Bíblia, na Bíblia Católica, na Bíblia da edição Paulinas, é Salmo 113. Você pode ler aí, Salmo 113 na Bíblia Católica. Na nossa é Salmo 115. Então diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum sai da sua garganta. Quer dizer, eles não falam. Tornam-se iguais a eles os que fazem e os que neles confiam. Veja bem, o santo tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouvem. Som nenhum sai da sua garganta. Eles não falam. Ele não anda. Os santos, os ídolos, não andam, não falam, não se comunicam. Por quê? Porque é um pedaço de pedra, é um pedaço de metal, de prata, de ouro, de bronze. Eles não podem fazer nada. São obra da mão do homem. Quem foi que fez o ídolo, a imagem? A imagem de barro, de gesso, de pedra, de bronze, de metal, o homem. Então ela não tem valor nenhum espiritual perante Deus. Ao contrário, esse ídolo, essa imagem, são cultos de demônios. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Tem que aborrecer um e seguir o outro. Assim como existem dois caminhos, um diferente do outro. Larga é a porta que conduz para a perdição, e muitos andam por ela, mas o caminho para o céu é estreito, é espinhoso, é difícil de passar por ele, e são poucos que andam pela porta estreita. Então, exatamente a mesma coisa. Os ídolos, essas imagens aqui que a Igreja Católica usa, ensina os seus fiéis, ela não tem nenhum valor perante Deus. Por quê? Porque ela tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. São tipo uma múmia paralítica. Ela não responde. Ela não fala. Ela não ouve, ela não escuta. Então por que você vai adorar essa imagem? Se ela é uma coisa morta, você não pode dar vida a ela. Veja bem, tem boca e não fala. Aí você chega diante dela, você vai contar os seus problemas, os seus sofrimentos, mas ela não vai poder te responder a Nossa Senhora. Por quê? Porque ela tem boca, mas ela não fala, ela é muda. Aí, e ela está ali diante de você, é uma imagem até bonita, ela tem olhos bonitos, né? Parece que são duas amêndoas umedecidas, os olhos esbugalhados estão ali. Você vê a imagem, mas a imagem não vê você. Ela não enxerga. Então é um Deus cego. É uma deusa cega. É uma deusa muda. Outra coisa, ela tem ouvido. Você faz todo tipo de lamentação, reclama, murmura com seus lábios, pede ajuda para ela. Suplica, pede por misericórdia, para ela interceder por você, porque você tem uma família desajustada, ou você tem problema de saúde, e você solicita a ela, pede.
Mas, infelizmente, ela não pode chegar na presença de Deus porque ela não lhe ouve. Ela não tem organismo. Entendeu? O seu corpo é morto. Não possui vida. Então, ela não é um organismo vivo. Então, ela não pode lhe ouvir. Então, toda a sua conversação, todo o seu lamento é em vão. Não chega diante de Deus. Por quê? Porque ela é surda, ela é muda. Ela é um Deus inerte. Pois bem, outra coisa, ela tem nariz, como você tem. Você sente o paladar, o cheiro de um alimento. Aquela santa que está diante de você, ou o santo, tem nariz, mas não cheira. Não sente o frescor, o cheiro agradável dos alimentos. Outra coisa, tem mão, mas não apalpam. A sua mão fica parada, mirrada, seca, sem vida. Ela não apalpa, ela não toca. Você pode tocar nela, mas ela está impossibilitada, porque é uma deusa morta, sem vida. Outra coisa, seus pés não andam. É um Deus paralítico. Como é que você vai adorar um Deus que não se locomove, que não anda, que não acompanha você? O meu Deus é diferente. Eu oro a Ele, Ele tem ouvido, Ele ouve. Só para vocês terem uma ideia, Ele escuta até o barulho de uma folha de uma árvore que cai. Nada está escondido aos seus olhos. Ele olha para a terra e vê todos os habitantes da terra. Ele vê a pessoa roubando, matando, enganando, traindo. Ele vê com seus olhos. Porque ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele vê, ele ouve todos os murmúrios que você faz. Esse sim é o Deus verdadeiro. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que você deveria servir. O que você tem que fazer? Você tem que entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, não orar para um pedaço de barro, de pedra, de ferro. Não. Você tem que orar para Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você vai ter que ler a Bíblia. Você tem que arrumar uma Bíblia. Começar a ler o Novo Testamento, o nascimento de Jesus de em diante. Você tem que começar a fortalecer a sua fé. E a Bíblia diz que aqueles que me buscam, me encontrarão. Você pode encontrar esse Deus. Ele fala conosco. Ele tem boca e fala. Ele fala através de sonhos. Ele fala através da sua palavra. Quando você lê a Bíblia, você sente a presença dele. Quando você está cantando um louvor, um hino, você sente a presença de Deus. E o ídolo não. Ele é uma coisa morta. É um organismo morto. Nem é um organismo, é um pedaço de pedra, de metal. É que nem a cruz. Até mesmo entre nós, cristãos, que servimos a Deus, tem pessoas que amam a cruz. Porque Jesus Cristo morreu na cruz. A Bíblia diz, é errado ter um crucifixo no pescoço. Por quê? Porque ele é maldito. A cruz, a Bíblia diz que é um instrumento de vergonha, de dor. Veja bem, a cruz é um instrumento de vergonha e dor. Como é que você tem uma cruz na sua casa, um crucifixo, talvez no seu peito, numa corrente? Aquilo ali é uma maldição. A Bíblia diz, maldito todo aquele
que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição, meu amigo. Cristo se fez maldição. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele se fez maldito, ele sofreu. Sua carne foi rasgada. Ele foi humilhado, ele foi ferido por causa dos meus e dos teus pecados. A cruz é um instrumento de vergonha e dor. Ninguém, eu sou contra ter o retrato de uma cruz. Isso aí é um símbolo, apenas um símbolo diabólico. A cruz foi feita para matar Jesus, para matar os escravos de guerra. Quando um dos seus senhores feudais era morto, os escravos de sua casa eram crucificados. Antigamente era assim. O escravo não podia nem usar uma sandália, ele andava descalço de pé no chão. O ladrão também era crucificado. Quando se roubava alguma coisa, até um alimento para comer, se ele fosse pego, ele era crucificado na cruz. A cruz foi criada para matar pessoas. E como é que você vai carregar uma cruz beijando e adorando aquela cruz? Aquela cruz também é uma imagem. É um ídolo. Não é um organismo vivo. Ela não serve para nada, a não ser para afetar a tua vida espiritual e para te levar para o inferno, porque está escrito na palavra de Deus em Apocalipse que os idólatras serão lançados no inferno. Infelizmente, essa é a verdade. Todos que amam a Nossa Senhora, a imagem, e buscam, rezam, e buscam refúgio nela, buscam a cura divina, intercede por ela, faz de tudo. Não adianta, meu amigo, você tem que servir a Deus, você tem que buscar refúgio em Deus. O meu refúgio, a minha salvação vem de Deus e do Filho de Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Ele se fez maldito. Então não use a cruz como um instrumento de fé. É a mesma coisa, uma pessoa pega um revólver e mata um parente teu, tu vai carregar a imagem daquele revólver, daquele 38 que matou um sobrinho, um primo, um filho teu, tu vai carregar ele no pescoço? Não, aquele ali foi o instrumento que matou. É um instrumento maldito. Então você não pode carregar um crucifixo no seu pescoço, muito menos ter uma santa ou um Cristo numa cruz pregado, sangrando, e você se ajoelha diante dele. É um pedaço de metal, meu amigo. É bronze, é ferro, é pedra, é gesso, é barro. Aquilo ali é ídolo, é uma idolatria. Deus não quer que você se ajoelhe diante de uma imagem qualquer. Você tem que se ajoelhar no seu quarto, falando com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas culpas, pelos seus erros. Aí Deus vai falar com você através da leitura da Bíblia, através da oração e através de sonhos. Deus vai falar com você. E o Espírito Santo vai te ensinar a viver uma vida digna diante de Deus. Então vejamos bem. O apóstolo Paulo, que vocês adoram, que tem São João, São Pedro, o apóstolo Paulo diz em Coríntios, você pode ler, capítulo 8, a partir do verso 6, ele disse que existe um só Deus. E ele também disse, no capítulo 21, verso 8 em diante, também,
Filhinhos, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. O que é idolatria? Também idolatria não é só você adorar, buscar refúgio nos santos, nas santas da Igreja Católica Apostólica Romana. Por exemplo, uma forma de idolatrar. Tem gente que é idólatra por a moto, é idólatra pelo carro, é idólatra pela sua própria esposa. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem um carro. Ele vive o dia inteiro pulindo, passando cera. Aí, quando chegar no final da semana, ele sai na rua, olha para os céus. Se o céu está nublado, vai chover, ele não sai com o seu carro para não sujar o pneu de lama. Porque o seu carro está limpinho, perfumado, cheiroso. Ele bota até um lençol, ele cobre com um cobertor, para o inseto não pousar nele, o passarinho, ou a própria sujeira mesmo. Então ele alisa, ele não vende aquele carro por dinheiro nenhum. É Deus no céu e aquele carro na terra. Ele é um idólatra. Ele está fazendo daquele carro um ídolo. Ele ama mais o carro do que a própria família. Isso aí o que é também? É idolatria. Idolatria não é só adorar a imagem, a santos de pedra, de bronze. Então você pode idolatrar uma coisa qualquer. Tem pessoa que faz do dinheiro um deus. Também são idólatras. Matam dezenas, centenas de pessoas por amor ao dinheiro. Isso aí é idolatria. E a Bíblia diz que todos os idólatras serão lançados no lago de fogo, o inferno. Então, meu amigo, por isso que disse Paulo, fugir da idolatria. Então, meus prezados amigos, isso aqui é apenas um começo. Nós vamos ter uma série, nós vamos continuar falando sobre ídolos, sobre a doutrina da Igreja Católica. Existe atualmente até alguns padres que já estão falando sobre os ídolos, que estão ensinando, o povo católico a não adorar imagem de escultura. Já existe alguns padres, mas são poucos os que estão alertando o povo católico sobre esse assunto. Não fique bravo comigo, nem triste comigo. Eu quero ensinar você a conhecer a palavra de Deus. Nós vamos falar muito sobre esses assuntos, sobre a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Que Deus te abençoe, meu amigo. Busque apenas a Deus. E Ele vai resolver todo e qualquer problema que você tiver na sua família. Eu gostaria de fazer uma oração por você, agora mesmo. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, abençoa essa família. Tenha misericórdia, dê a tua bênção, dê a tua paz, dê saúde, dê alegria para esse senhor, para essa senhora, para esse adolescente, para essa criança. Abençoa, Senhor, esta casa com a tua paz, com a prosperidade, com a tua bênção. Abençoa esse lar, que nada lhes falte, Senhor. Assim nós te rogamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.